Câmara de Vereadores aprova por unanimidade projeto que reduz CCs no Executivo. Essa é a primeira etapa de uma reforma administrativa que, dependendo das necessidades e dos estudos que nós estamos fazendo, poderá ou não avançar mais. Deputado Juliano Roso e juiz Luiz Cristiano Aires participam de reunião sobre reforma política. A Assembleia deveria ser uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva e com aqueles que participam dela não podendo mais concorrer a cargos eletivos, tampouco ocupar cargos em nomeação por um determinado período, digamos que criamos assim uma grande quarentena. Delegado Adroaldo Schenkel recebe título de cidadania honorária de Passo Fundo. Se de um lado nos deixa muito envaidecidos, nos deixa satisfeitos com o reconhecimento, nos traz também um compromisso de assim seguir, de continuar trabalhando cada vez mais em prol desta comunidade. Presidente da Câmara de Vereadores vai receber homenagem da Polícia Civil. Isso comprova que aquilo que a gente faz está sendo reconhecido. Boa noite. O momento não está sendo fácil para os nossos gestores. Em Brasília, a presidente Dilma Rousseff tomou uma série de medidas para reduzir o déficit no orçamento de 2016. Concursos públicos foram suspensos, emendas parlamentares cortadas e o número de ministérios reduzidos. No Rio Grande do Sul, o governador José Ivo Sartori precisou, por exemplo, parcelar os salários dos servidores. Em Passo Fundo, o Poder Executivo propôs uma mini-reforma administrativa, aprovada ontem por unanimidade. Ana Paula Koenemann nos traz os detalhes deste projeto, que reduz em 15% o número de CCs. Paula, como você explicou, a crise atinge o governo federal e estadual. E é claro que a falta de recursos respinga no orçamento dos municípios, que já começam a fazer ajustes para tentar equilibrar as contas. Em Passo Fundo, o prefeito Luciano Azevedo propôs uma mini-reforma administrativa. Para conhecer os detalhes deste projeto de lei, eu vim até a prefeitura conversar com ele. Boa noite, prefeito. Seja bem-vindo ao Jornal da Câmara. Muito obrigado. Boa noite. Prazer falar com vocês. A Prefeitura de Passo Fundo está trabalhando já desde o início do nosso mandato, em 2013, para que possamos fazer ajustes em relação à máquina administrativa. O que está acontecendo nesse momento não é uma crise dos governos, não é uma crise do governo federal ou do governo do Estado. A crise é uma crise da economia brasileira, que passa por dificuldades muito graves, que são sentidas por todos os setores da sociedade brasileira, especialmente os setores produtivos. Nós temos desemprego aumentando, produção industrial caindo, juro alto, as empresas reduzindo competitividade, cancelando investimentos, num cenário da economia nacional. E isso, evidentemente, afeta a economia dos municípios e a vida de todos aqueles que têm, como nós temos, a responsabilidade de gerir uma prefeitura. Por isso é que nós estamos propondo ajustes. É bom ressaltar que Passo Fundo é uma das cidades deste porte que tem um número aceitável de cargos de confiança. No nosso governo nós não criamos novos cargos, estamos reduzindo. Essa é a primeira etapa de uma reforma administrativa que, dependendo das necessidades e dos estudos que nós estamos fazendo, poderá ou não avançar mais nos próximos meses nesse mesmo sentido. Com a diminuição dos cargos em confiança aqui na Prefeitura, outras funções das secretarias podem sofrer alterações? Olha, há um estudo permanente de ajuste da máquina, da estrutura da Prefeitura. Nós estamos reduzindo cargos de confiança como primeira medida nesse momento e estamos avaliando outras medidas que, porventura, possam ser adotadas e, se forem necessárias, seguramente serão. E, prefeito, referente à economia, se tem uma ideia de quanto o município deve economizar com isso? Sim, nós pretendemos economizar em torno de 850 a 900 mil reais por mês com a extinção destes cargos de confiança. Eu repito, é a primeira
etapa de uma mini-reforma administrativa que, se mostrar necessária e eficiente, deverá prosseguir. Veja agora o que disseram os vereadores momentos antes da votação deste projeto, reduzindo o número de CCs no Executivo Municipal. Essa proposta que veio do Executivo de reduzir 22 cargos de confiança, pelos cálculos propostos pelo Executivo, ele gera uma redução de R$ 800 mil ano aos cofres públicos. Isso, se nós fizermos um cálculo, daria a média de R$ 36 mil por CC, vereador Marcos. Ano. Se hoje Passo Fundo tem, na média de 180 cargos de confiança, esses 180 cargos de confiança, vezes R$ 36 mil, gera um custo anual aos cofres públicos de R$ 6.300.000. Quem olhar no site de transparência do município vai ver lá que existe 152 nomeados. Ou seja, a prefeitura, por si só, vereador Wilson, já fez a redução do número de CCs. Não estão ocupadas todas as vagas disponíveis. O que o prefeito Luciano faz, vereador Sidnei Ávila, é encaminhar a reforma na lei, vereador Tiaquinho, para que futuramente essas funções que estão hoje sem ocupação não possam mais, vereador Tassi, seriam ocupadas. Redução de CC sempre é positivo, até porque precisa se dar continuidade aos trabalhos que são feitos na gestão pública. E nessa administração, nós temos que ter os servidores concursados, bem remunerados e com uma formação adequada para que essas pessoas atendam bem a população, façam a sua parte técnica e possam dar continuidade num trabalho a longo prazo. Isso é sempre importante quando tem um quadro efetivo. Eu acho que tem que fazer a redução, sim, do CC, votarei favorável, mas também o Executivo tem que fazer a sua parte de estar chamando concursados para exercer uma função de trabalho para a comunidade, vereador Sidnei. E isso não está acontecendo no município. Também, falando em economia, quero dizer que é uma economia ilusória a redução dos CCs aqui no município de Passo Fundo. Tremendamente ilusória esta economia. Por quê? Esse tapete, não é, Moraes? Esse tapete de fumaça que aí colocados, que maravilha essa administração que está reduzindo CCs e coisa e tal. Mas isso não economiza nada, gente. Não economiza nada, vereador Paulo Neck. Por quê? De nada adianta você reduzir apenas 22 CCs e aumentar estupidamente os terceirizados. Mudamos um pouco de assunto para falar sobre a mais recente reunião da Frente Parlamentar pela Reforma Política. Os integrantes do grupo receberam a visita do deputado estadual Juliano Roso e do juiz Luiz Cristiano Aires. Quero primeiro louvar o papel dessa frente parlamentar, encabeçada pelo vereador Alberi Grando e por outros vereadores, porque tem sido persistente, tem insistido nessa discussão, que é uma discussão difícil de fazer com a sociedade, porque a sociedade ela não é acostumada a participar desse tipo de debate e o resultado muitas vezes é muito pequeno. Mas é o grande debate que está sendo feito, então a frente parlamentar está de parabéns. Destacar aqui o papel do Dr. Luiz Cristiano Aires, uma figura respeitada, querida, admirada por toda a comunidade de Passo Fundo, um juiz extremamente dedicado, né, e que veio hoje trazer uma grande contribuição aqui para essa discussão. Quando se fala em reforma política, nós estamos tratando basicamente de aspectos culturais. Conseguir perceber para que serve o poder, como ele deve ser exercido e por quem deve ser exercido. E isso é algo que deve ser discutido com a sociedade como um todo, não apenas enclausuradamente dentro das casas legislativas. E nessa perspectiva, a iniciativa da Câmara de
estabelecer uma frente parlamentar que, portanto, não vincula o debate internamente na Câmara, mas procura levá-lo para a sociedade, como eu acho fundamental. A reforma política tem que ser feita por uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva. Não podem ser os deputados que estão hoje com mandato eletivo a fazerem a reforma política, porque ela será certamente influenciada por aqueles que estão e querem permanecer com esse sistema. A Assembleia deveria ser uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva e com aqueles que participam dela não podendo mais concorrer a cargos eletivos, tampouco ocupar cargos em nomeação por um determinado período, digamos que criamos assim uma grande quarentena. Essa é a forma, no meu ponto de vista hoje, concreta e correta de se fazer uma reforma política no país. Tentando pontuar fundamentalmente a diferença que existe entre uma reforma política, que é uma reforma de cunho mais amplo e mais profundo, eu diria, em relação ao que vem sendo feito nas câmaras legislativas, que é uma reforma eleitoral propriamente, né? Ou seja, discutindo apenas aspectos da lei eleitoral, de como se exerce a representação nos mandatos, em vez de tratar de temas mais amplos que dizem respeito com a reforma política em si. E agora nós vamos para o intervalo e retornamos com a homenagem que aconteceu na noite de ontem para o delegado Adroaldo Schenkel. Vicky, Thor e Nico vivem no Primaves há mais de 5 anos. Aqui, em meio a outros de sua espécie, eles reencontraram um pouco de suas raízes. A Convidas sustenta programas de conservação e bem-estar da fauna nativa, abrigando aves e primatas expulsos de seu ambiente natural. Respeite a natureza dos animais. Acesse convidas.org.br e saiba como ajudar. A Operação Balada Segura iniciou em Passo Fundo a partir do ano de 2012 e agora nós estamos realizando durante os finais de semana e também alguns dias à noite. Então, atenção, se você passar por uma Operação Balada Segura, você vai ser convidado a fazer o teste do etilômetro. Mas a dica é, se beber, não dirija. O Jornal da Câmara apresenta agora como foi a solenidade de entrega do título de cidadão honorário de Passo Fundo ao delegado da DEFREC. A homenagem foi proposta pelo vereador Isamar Oliveira. Adroaldo Schenkel é natural de Ronda Alta e formou-se em Direito em 1996. Pouco depois foi aprovado no concurso da Polícia Civil. O homenageado atua na região desde 1999, quando assumiu a delegacia de Tapejara, e desde 2001 é o titular da delegacia especializada em furtos, roubos, entorpecentes e capturas. Após convite do delegado regional, na época, delegado Enio, ante a necessidade de um delegado titular para a delegacia especializada, a DEFREC, eu fui convidado e aceitei, com a condição de montar uma equipe nova e tentar mudar a situação que se encontrava a Polícia Civil, especialmente a DEFREC naquela época, com vários problemas, passando por situações difíceis. Então, em razão disso, aceitei o convite e desde então estou na titularidade dessa delegacia. Destes 15 anos, em pelo menos 5, esteve ao lado de Isamar Oliveira. Isto porque, antes de conquistar uma vaga no parlamento, o vereador atuou como policial civil. Eu trabalhava noutra delegacia, num cartório, e eu fui designado na época a trabalhar na investigação, chefiar a investigação. Eu não conhecia o delegado, me apresentei a ele, e ele também não me conhecia. Eu disse a ele que nós deveríamos fazer um trabalho que melhorasse a situação da Polícia Civil, que na época era muito dramática, com alguns policiais, alguns colegas estavam sendo presos por desvio de função, por desvio de finalidade na sua atividade.
E nós, juntos, conseguimos melhorar bastante a imagem da Polícia Civil, principalmente da DEFREC de Passo Fundo. O comissário Zamar, hoje aposentado, foi meu chefe de investigações, na verdade meu braço direito na DEFREC, assim que eu assumi, em 2001. E como uma pessoa extremamente dedicada, muito interessado nas questões policiais, no bom andamento dos trabalhos da Polícia Civil, foi essencial naquele período de transição, especialmente, como eu já referia, meu braço direito por esse período na condução dos trabalhos da delegacia. Adroaldo Schenkel comandou diversas operações determinantes para enfraquecer a criminalidade e, consequentemente, proporcionar segurança à população. E claro que ao longo de sua história foram inúmeros fatos marcantes. Realmente foram centenas, milhares talvez de investigações ao longo desses 15 anos, muitas delas marcantes. Tivemos fatos graves, sequestro e morte da empresária Rita, caso Serrano, morte do advogado em Soledade, quadrilhas de assalto a bancos na região da Serra. Foram muitos os fatos realmente ao longo desses anos e todos eles nos marcam de alguma forma. Neste resgate histórico, também devemos mencionar a contribuição do delegado com a Câmara Municipal. Leis que estão em vigor partiram de minutas apresentadas por ele. Preocupados não só com a repressão criminal, mas também com o aprimoramento legal naquilo que o município tem competência e pode legislar, apresentamos algumas sugestões de leis encaminhadas então através do vereador Isamar, que na condição de policial civil aposentado conhece bem o nosso meio e as nossas necessidades. Essa experiência também foi bastante positiva, agradeço muito a ele também por isso. Agora, Adroaldo Schenkel é também um passofundense. O título de cidadania honorária representa a sua segunda certidão de nascimento. Mas esta não é a primeira homenagem que o delegado recebeu do Legislativo. Neste ano, ele já havia sido agraciado com o diploma de honra ao mérito. Foram muitos os trabalhos relevantes reconhecidos ao longo de várias legislaturas pela Câmara Municipal. O reconhecimento hoje, o título de cidadão honorário, essa segunda certidão de nascimento, é um momento muito especial. Se de um lado nos deixa muito envaidecidos, nos deixa satisfeitos com o reconhecimento, nos traz também um compromisso de assim seguir, de continuar trabalhando cada vez mais em prol desta comunidade. Entendemos que esta Câmara Municipal de Vereadores deveria homenagear o delegado Adroaldo Schenkel por todo o serviço prestado na área da segurança pública como delegado de polícia em Passo Fundo há mais de 15 anos. É um delegado combativo, um delegado competente, um delegado que tem desbaratado quadrilhas em toda a região, que tem dado resultados positivos à sociedade com relação ao combate à criminalidade. E nós entendemos, pela pessoa desse delegado, pelo que ele goza entre os seus comandados, entre os seus superiores, entre também com o MP e com a Justiça de Passo Fundo e região, pela sua capacidade e o que tem feito por Passo Fundo, nós entendemos que seria uma justa homenagem. Então nós entramos com um pedido para que fosse feita a entrega do título de cidadão honorário ao delegado Adroaldo Schenkel e entendemos que estará em boas mãos e será uma homenagem que Passo Fundo vai se orgulhar. Eu, na qualidade de coordenador da região, desde que o delegado Adroaldo aqui veio, sempre se destacou pelo seu trabalho, pelo afinco com que liderou a sua equipe de trabalho, principalmente na DEFREC, e tem feito relevantes serviços em prol da segurança pública, em prol da Polícia Civil. Então, quando um integrante da Polícia Civil é homenageado, nós todos nos sentimos muito felizes e honrados. E o presidente da Câmara, o vereador Márcio Patucci, vai receber uma homenagem em Porto Alegre amanhã. O diploma Integração Polícia Civil e Comunidade será entregue ao parlamentar em reconhecimento ao trabalho pela segurança pública de Passo Fundo. Esse diploma me foi noticiado pelo chefe da Delegacia Regional, Dr. Paulo Videla Ruxo, que é delegado, de que ele estaria concedendo em nome da 6ª Região esse reconhecimento ao trabalho do vereador, ao trabalho que nós fizemos aqui na comunidade do Passo Fundo, visando melhorar cada dia a segurança pública. Então eu fiquei muito feliz,
porque isso comprova que aquilo que a gente faz está sendo reconhecido e os órgãos de polícia, que obviamente são as entidades mais beneficiadas, estão aceitando o nosso trabalho. Então eu levo esse diploma que vou receber agora no próximo dia 4, com muito carinho, de certa forma, com orgulho, né, pelo trabalho que nós temos exercido aqui na Câmara de Vereadores. E o Jornal da Câmara de hoje termina aqui. Na edição de amanhã você acompanha como foi o grande expediente do vereador Gleison com Salter. Uma ótima noite e até lá!